Começar com tudo. Ué, alguém caiu, foi? Tinha 39, agora tem 38. Isso, Taiwane, fique nessa função aí, por favor, por obséquio, por gentileza. Hoje está demorando para gravar, o que está acontecendo? Pronto, então, bom, beleza, Pra- bora lá. Bom dia para todas as pessoas juvenis porque vocês são novos, né? E a biologia tem muito isso, o indivíduo juvenil. Então, bom dia para todos os estudantes dos primeiros anos do Instituto Carmela Dutra. Vamos para a nossa última aula de biologia. O conteúdo será divisão celular. A gente precisa prestar atenção. Eu tenho certeza que vocês vão compreender com tranquilidade se prestarem atenção, evidentemente. É um assunto fácil, né? Mas tem várias etapas. Então é bom terem aí uma atenção, porque apesar de ser fácil, tem várias etapas aí. Caio, queria falar alguma coisa? Não, deixa. Beleza. Qualquer coisa, pessoal, tem essa mãozinha aí, que é esse novo recurso, né, do Meet. Só acionar a mãozinha aí que eu atendo vocês. Bora lá, vamos para a divisão celular aqui. Vou colocar aqui. Estão visualizando? O meu áudio está tranquilo? Tudo bem? Tudo de boa? Tá tranquilo. Qualquer problema é só falar. Professor, tem alguma coisa errada aí. Beleza, então vamos lá. Bora lá. Agora aqui, concentração máxima nesse conteúdo que vai cair na prova. Tá? Se der tempo eu falo, mas eu vou mandar o conteúdo que vai cair na prova, pessoal, no grupo de vocês, tá? Vamos lá, pessoal. Então, chegamos a essa parte que eu queria muito chegar, e tem gente chegando, aí eu tenho que aceitar, atrapalha um pouco a minha aula, mas vamos lá. Quem é o filho de Deus que quer chegar aí? Prismel. Isso. Tailândia na função. Agradeço. Bora lá, pessoal. Então, a parte que eu queria chegar realmente era essa, né? Não desmerecendo respiração, fermentação, que é muito importante, cai, porque é um assunto difícil de primeiro ano, e as bancas gostam de colocar esses assuntos difíceis, mas realmente, por ser difícil, eu não ter tempo de explanar bem esse conteúdo, eu preferi dividir um celular, porque cai mais, digamos assim, cai, né? Não sei se mais que respiração, a gente tem que fazer uma análise das provas, né? Mas é um assunto muito recorrente, muito importante do conteúdo de primeiro ano, tá, de biologia. Então, vamos lá. Divisão celular. Só a divisão celular, ela vai se dividir em duas etapas maiores, tá? Depois tem as subetapas dentro de cada etapa dessa. Então, a mitose e a meiose. Vocês já devem ter ouvido falar desses dois conceitos, sim ou não? Já ouviram? É bom Sim. saber, sim ou não? Nunca ouviram falar? Já. Beleza, Não, já ouvi perfeito. falar, mas não lembro certo o que é. Já sabe, né? Então é bom quando o aluno sabe, porque a gente não parte de uma prerrogativa que vocês não sabem nem o que eu estou falando, né? Ainda bem que vocês sabem. Então vamos lá, pessoal. Divisão celular. Evidentemente que divisão celular, o nome já está dizendo, são os processos que vão, no final desse processo, evidentemente, ocasionar a divisão da célula. Ela vai se dividir e, primeiro, de uma forma mais geral e mais simples, uma dividindo duas. Depois a gente vai ver que não é bem assim, uma dividindo duas. É um negócio mais complexo aí que a gente tem que entender. Então, vamos lá. Está aí a imagem da divisão celular, linda. E os dois processos, que é mitose e meiose. Depois a gente vai falar dos outros subprocessos dentro de cada processo aí. Então, primeiro, a mitose. E lembre, pessoal, dentro da mitose vai ter quatro subetapas, quatro etapas, não sub, quatro etapas. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Cada uma dessas etapas vai ter eventos específicos, vai acontecer algo, para no final, com certeza, acontecer a divisão celular. Então tem que passar por todos esses processos para no final acontecer a divisão, tá? Então lembre aí, mitose, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Vamos lá. E quando isso acontece? Quando acontece a mitose, quando acontece esse início da divisão celular.
Crescimento do organismo, o organismo está crescendo, eu não estou falando só de ser humano, estou falando de todos os seres vivos, né? E todos os seres vivos têm essa capacidade de reprodutiva, então eles se dividem sim, tá? Então, no crescimento de qualquer organismo, o organismo está crescendo, está produzindo células, então está acontecendo essa divisão celular. Um processo de cicatrização, corte, claro que depois vai vir um tecido novamente, e aconteceu também a formação de um tecido novo a partir da divisão celular. Aqui, rejuvenescimento de células do organismo, também, porque há esse processo e vocês, por exemplo, entre vocês e um velhinho de 80 anos, eu não vou nem me colocar na história, tá? Porque eu sou meio termo. Mas entre vocês, novinhos, juvenis, e se eu colocar um bebê, mais ainda, né? Mas vocês, juvenis, e um velhinho de 80 anos, é evidente que vocês realizam mais divisões celulares que um velhinho de 80 anos. Esse rejuvenescimento aqui, para ele, é muito menor. Para vocês, é bem maior. Reprodução de seres unicelulares, né? Acontece no processo de reprodução também, essa divisão celular, para originar um outro indivíduo. E no processo cancerígeno, mas como outros processos também de doenças referentes à questão genética, etc. Né? Mas acontece essa divisão, pessoal, principalmente na metástase. Metástase é a multiplicação das células cancerígenas, tá? Então, eles passam por esses processos de divisão celular, né? E vão tomando os outros órgãos. Por exemplo, começou no fígado, o câncer, né? Depois começou um processo de metástase, quer dizer, de divisão celular dessas células cancerígenas, né? E começou a tomar outros órgãos. Foi para o estômago, o intestino, e foi indo. Ok? No meu caso, por exemplo, né, eu, graças a Deus, eu não passei por esse processo de metástase. Eu tive câncer, sim, no cérebro, tive um tumor cerebral, mas ele não passou por isso daí. Eu encontrei ele bem pequenininho, e a gente conseguiu combater com tratamento e com cirurgia primeiro, depois tratamento, e não aconteceu o processo de metástase. Por isso eu estou aqui, né, vivo, porque se tivesse acontecido, de fato ia ser complicado para mim, porque você combate com medicamento, né, você combate com rádio, com químio, primeiro com a cirurgia, depois com os medicamentos, com a radioterapia, mas aí você está tratando uma região, aí depois começa a multiplicar e etc, aí fica complicado, né? Mas graças a Deus eu estou aqui, estou bem, estou vivo, mas eu tenho que estar sempre atento, né? Mesmo estando curado, tem que estar sempre atento. Bora lá. Aqui tem as fases da mitose, como eu falei para vocês, só que aqui já numa imagem ilustrativa, mostrando para vocês, né? Desde o início, aqui da intérfase, que aqui não acontece uma divisão, mas é como se a célula estivesse já se organizando para dividir. Estou na intérfase, estou me organizando para começar a divisão celular. Aí ele começa aqui, prófase, depois o início da prófase, o final da prófase, metáfase, e eu vou falar todos os eventos que acontecem em todas as etapas aqui, tá? Depois a anáfase, e por último, o final da anáfase, e por último a telófase. E posso dizer, e coloquem na cabeça de vocês, o que acontece na prófase, lembrem disso, acontece o inverso na telófase. Coloquem isso na cabeça de vocês, tá? Vamos lá. E aqui, gostei muito dessa imagem. As imagens, pessoal, às vezes são explicativas, às vezes não, muitas vezes são explicativas, e eu imagino que os alunos entendem melhor assim, né? Do que às vezes texto. Mas é bom trabalhar texto e imagem. Então vamos lá, pessoal. Entendendo aqui como é que acontece o ciclo celular. Eu falo ciclo celular, né? Porque aqui não tem só apenas a divisão celular. Tem as etapas que antecedem a divisão celular. Então, pessoal, a gente vai chamar as etapas, como disse, né? Como está escrito aqui, de intérfase, mas dentro da intérfase a gente vai ter 3 etapas importantes aqui, tá? Primeiro, a G1, perfeito? Que é a célula se preparando para entrar na fase S, tá? Essa fase S, pessoal, é a fase de duplicação dos cromossomos. Então, a G1 começa a preparação para a duplicação desses cromossomos, e sem duplicação de cromossomos, não pode acontecer a divisão celular, tá? Eles têm que se duplicar de fato para
Mas primeiro acontece isso. Então, na S, acontece a duplicação dos cromossomos, e depois vem aqui já o final da duplicação na G2. Então, lembra, intérfase, ele vai se dividir em G1, S, que acontece a duplicação dos cromossomos, e a G2, que é o final da duplicação. Aí depois aqui já entra, ó, já na divisão celular, que é a primeira divisão, que é a mitose. Ó. Aqui tem os tempos, né, dizendo aqui os tempos. Eu não acho isso tão importante, calcular tempo. É importante vocês saberem o que acontece, tá? E nesse daqui, no caso do S, é a duplicação dos cromossomos. Aí é o que acontece, começa a mitose com suas fases. A gente já vai falar. Vamos ver, é tudo aqui que é melhor. Ok, vamos lá, se tem algum? Não. Bora lá, pessoal, vamos falar da primeira etapa, falar da mãe. Aí, vamos falar da primeira etapa da mitose, que é a conhecida prófase. Ok? Então, esse tá ok, às vezes eu falo tá ok, pessoal, me dão, às vezes, por que eu falo tá ok? Porque tem um cidadão que realmente eu não vou com a cara dele que ele fala tá ok. Então, vamos lá. Bora lá começar. Pessoal, então, vocês precisam, sim, lembrar de todos esses eventos aqui, tá? Que acontece na prófase. Então, vamos lá. Primeira coisa, migração dos pares de centílios para os polos da célula. Tá? Vocês lembram lá que a gente viu as estruturas celulares, organelas citoplasmáticas, né? E uma delas foi o centríolo, tá? Até falou dessa parte da divisão celular, que participa da divisão celular, etc. Então, o que acontece, pessoal? Eles já estão formadinhos ali, né, na célula, esperando acontecer a prófase. Então, quando começa isso, opa, vamos migrar. Os pares dos centríolos, estão aqui os centríolos, ó. Um aqui, outro aqui, lembra que eles ficam em pares, né? Fica um deitadinho, o outro meio que em cima do outro, na vertical aqui. Aí, começa a migração deles, eles começam a migrar, tá? Para os polos da célula. Eles ficam mais ou menos aqui na região central e começam a ir para os polos da célula. Eu chamo de polos opostos, tá? Um vai para um lado, outro vai para o outro. Ok? Outro evento importante que acontece na prófase, lembrem aí, é o início da condensação dos cromossomos. Isso também é importante. Cromossomo, essa fitinha aqui, ó, a gente está vendo? Em forma de X, digamos assim, né? O cromossomo, pessoal, ele é uma fita bem fininha. É difícil a gente conseguir, por exemplo, ver até em microscópio essa fita antes da condensação. Descondensada, ela é muito fininha. Tem uma certa dificuldade em ver microscópio eletrônico, lá de varredura que vê melhor. Mas quando ele está se condensando para começar, né, esse processo de divisão celular, da prófase, já começa a ficar mais grosso. Lembrem, o que é um leite normal e um leite condensado? O leite condensado é um leite mais viscoso, mais grosso, né? Então ele vai engrossando, vai ficando mais encorpadinho, vai ficando mais grossinho. Aí a gente consegue visualizar esse cromossomo no microscópio, tá? Então, sempre tem questões relacionadas a isso. Que condensação é quando a gente consegue visualizar os cromossomos nos microscópios, tá? Ok. E coisa importante aqui, ó, desaparecimento do núcleo, desaparecimento do núcleo celular. Você sabe que o material genético fica dentro do núcleo, DNA e RNA, né? Tem uma membrana, que a gente chama de membrana nuclear, ou conhecida como carioteca. Então, vai desaparecer o núcleo e também vai romper o quê, pessoal? O envoltório nuclear, que é a famosa carioteca. Perfeito? Então, lembre. Desapareceu o núcleo, também rompe a carioteca. E começa a formação do fuso mitótico. Pessoal, o fuso mitótico, para vocês entenderem, estão vendo aqui os centríolos, ó, bonitinhos, são formados a partir dos centríolos, tá? São feixes de queratina, de quitina, isso, que vai sendo formada aqui, ó, chama-se de fibras do fuso. O conjunto dessas fibras de fuso, chamado de fuso mitótico, tá? Então, é a partir daqui. Então, ele vai formando esses feixes, essas fitas aí. Tranquilo? Vamos lá. Então, tudo acontece na prófase, todos esses eventos aí. Vamos agora para a metáfase. Aí, aqui na metáfase, já os cromossomos atingem sua maior condensação, é quando eles ficam porrudões. Começam a ficar grossinhos, já ficam visíveis no microscópio lá na prófase, mas ficam mais condensados, mais porrudos na metáfase. Tranquilo? E os cromossomos ficam alinhados no equador da célula. Lembrem, pessoal, lá da geografia?
né? Linha do Equador, região central do planeta, não é isso? Então, aqui também tem a região central da célula. Região central, que a gente chama de placa equatorial. Os cromossomos, pessoal, chegaram aqui por quê? Estavam, para vocês entenderem aqui, ó, estavam meio bagunçados aqui, ó. Cadê outra imagem? Foda, mãe. Aqui, ó. Estavam meio bagunçados. O núcleo sumiu, eles ficaram meio sem saber o que fazer da vida. O que a gente está fazendo aqui solto? Aí veio a carioteca. Veio os centríolos e falaram: se acalme, meus filhos, que eu vou organizar vocês. Pegou fibras, vamos lá. Aí ele foi levando as fitas e foi organizando os cromossomos na região equatorial. Fiquem aí posicionados, meus filhos. Fiquem aí posicionados. Vamos lá. E organizou. Ok. Vamos lá. Então, os cromossomos alinhados no equador da célula, né? Fixação dos microtúbulos. Esses microtúbulos que conseguem fixar esses cromossomos aqui nessa região, né? E aqui está só dando uma definição do cinetocórus, que é a região onde os cromossomos vão ficar fixados, tá? Por exemplo, aqui, ó. Esse cromossomo está fixado no outro, aqui na região equatorial, a partir desse cinetocórus. Mas o importante, pessoal, é vocês saberem o quê? Que acontece a máxima condensação dos cromossomos, perfeito? Esses cromossomos ficam alinhados no equador da célula, perfeito? O que mais cai em relação a isso nessa etapa aqui de metáfase? Depois vem a anáfase. E, pessoal, os alunos, eu mesmo, quando era aluno de ensino médio, claro que é evidente que no ensino superior a gente já tem que ter esses conceitos formados, senão o professor manda a gente embora da sala, né? Fala, vai, só sai daqui, você não é apto a estar aqui nessa sala. Você não sabe conceitos básicos, está aqui na faculdade? Então, vamos lá. Nesse caso, pessoal, mas os alunos do ensino médio, eles se confundem muito. Professor, o que acha é cromossomo? Por que chama de cromática? Primeiro chama de cromossomo, depois chama de cromática. Vamos lá, vou tirar as dúvidas de vocês. Pessoal, o cromossomo é a estrutura já com os dois pares, tá? Em cima e embaixo. Perfeito? E as cromátides é cada parzinho, tá? A parte de baixo, por exemplo. Tá aqui, ó. Essa parte de cima do cromossomo é uma cromátide, tá? A parte de baixo é outra cromátide. O conjunto dessas duas, cromossomo. Tranquilo? E muitos professores, assim, no entendimento, uma coisa simples de explicar, eles só falavam cromátide e a gente ficava assim, como é que acha cromátide? Né? Então, estou tirando a dúvida de vocês aí. Então, aqui as cromátides, né? Houve a separação das bichinhas, Por que, pessoal, houve a separação das cromátides irmãs? Elas estavam juntinhas, formando o cromossomo, aí o filho da mãe do centríolo, a partir das fibras do fuso, puxou. Aí elas foram embora, tchau. Foram embora. Cada cromátide foi para as regiões do polo da célula, tá? Então, em função de ter puxados pelas fibras do fuso, um lado da cromátide foi para um lado, né? A outra parte da cromátide foi para o outro lado. Então, migração das cromátides para os polos opostos da célula. Pessoal, tranquilo até aí? Sim ou não? Tá desesperador? Tá de boa? Tranquilo. Tranquilo, né? Vamos lá. Vamos chegar aqui na última parte, última etapa da mitose, que ainda tem a meiose para a gente ver. Vamos lá. Pessoal, como eu disse para vocês lá no início da aula, tá? O que acontece na prófase, acontece o inverso na telófase. Se aconteceu condensação na prófase, tá? Vai acontecer o que na telófase? Descondensação. Eles estavam forrudos até a anáfase, forrudinhos, mas só que houve aí o quebramento deles, né? E acontece já a descondensação desses cromossomos, já ficam mais fininhos novamente. E isso é o normal deles, tá? Não é normal eles ficarem condensados, eles só ficam condensados quando vai realizar divisão celular. Geralmente eles estão de boa sem fazer nada ali, tranquilos, ficam descondensados. Então acontece a descondensação dos cromossomos. Depois, o reaparecimento do nucleolo. Lembrem, lá na prófase, aconteceu o quê? O desaparecimento. E aqui, volta a aparecer novamente o nucleolo. Formação da carioteca, né? Então, aparece novamente a membrana nuclear. E aqui, já na telófase, começa, né, a citocinese, a divisão celular, a divisão do citoplasma. Vou colocar mais assim nesse termo,
porque realmente as questões vêm como divisão do citoplasma. Citoplasma, lembre, que é a região interna da célula, onde tem todos os organelas citoplasmáticos. Então, o citoplasma, quem está chegando nesse horário, hein? Só acordou agora? Vamos lá. Pablo, quem estava mandando aí o formulário por obséquio, quem era mesmo? Deixa eu lembrar. Tailândia, né? Manda aí, por gentileza, vamos voltar aqui. Só vamos chegar no horário, hein? Fica aí moscando vocês. Bora lá. Então, reapareceu o núcleo, logicamente que tem que reaparecer também, porque é uma célula eucarionte, tem que lembrar disso, a membrana nuclear, que é a carioteca, e começa aqui o processo de divisão celular. Aqui, ó. A célula começa a se dividir. E cada um já tem seu material genético. Já tem um núcleo aqui, já tem um núcleo aqui, já tem suas cromátides para formar os cromossomos. Ó. Tá vendo que eles ainda estão em cromátides, aí vão se juntar para formar o cromossomo. Tranquilos? Vamos lá. Falando um pouco da citocinese, que é a divisão do citoplasma. Ele fala aqui, pessoal, tem que lembrar só uma coisa importante aqui. Tá? Eu não vou me pegar muito nessa imagem aqui, só lembrar que citocinese vai acontecer onde? Na telófase. E o que é citocinese? Divisão do citoplasma. Fiquem só com isso na cabeça, tá? Não vou me aprofundar nesses termos aqui não, porque a gente está com pouco tempo. Aqui mostra só a mitose de célula vegetal, no final é a citocinese, que é a divisão, e etc. Agora, isso aqui sim é importante. Vamos lá. Volta para cá, fala da mãe. Pessoal, lá no início eu disse o quê? Que nesses dois processos de divisão celular, mitose e meiose, eles são um pouco diferentes, tá? Sendo que a mitose ele vai ser chamada de divisão reducional, tá? E já a meiose ela vai ser chamada de divisão equacional. Tá ok? Então vamos entender. Quer dizer, desculpa, mitose vai ser chamada de equacional, me perdoem, e já a meiose vai ser chamada de reducional. Mitose equacional e meiose reducional. Lembrem disso aí, que isso é importante. O professor também se confunde um pouco nos termos aqui, mas já corrigiu o meu erro. Vamos lá, pessoal. Então, no final, o que acontece aqui? O resultado da mitose. Duas células filhas com o mesmo número cromossômico da célula mãe. Tá? Por isso que o nome é equacional, porque ele só vai equacionar, não vai reduzir nada. Vai ser o mesmo número de cromossomos, tá? Então, fica assim, ó. Uma célula diploide, 2N. Isso quer dizer o quê? Que tem dois cromossomos aqui. Vai originar o quê? Duas células diploides. Então, é sempre assim na mitose, pessoal. Sempre assim. Uma vai originar duas. E tem o mesmo número de cromossomos, perfeito? E já aqui, na célula haploide, uma vai originar duas células haploides. N, só tem um cromossomo. Tranquilo aí, pessoal? Essa parte? Lembre, mitose equacional. Vai gerar o mesmo número de cromossomos. Uma célula gera duas com o mesmo número. Agora vamos para a meiose. Imagina. Então, quando é que acontece, né? Agora a gente vai chamar a meiose já de divisão reducional, porque vai reduzir o número de cromossomos, tá? Já vou explicar. Quando acontece formação de células germinativas ou sexuais, tá? Os gametas, por exemplo, né? Que são células sexuais. Como é que é esse resultado aí? Ó? O resultado da meiose. Aqui veio já no início, né? Ali na mitose veio no final. Formação de 4 células filhas, com metade no número de cromossomos, tá? Lembrem, lá na mitose, uma gera duas. Já na meiose, uma vai gerar 4, só que reduzidos em número de cromossomo. Certo? Então, aqui, ó, exemplificando melhor. Uma célula diploide, 2N, forma 4 células haploides. Tranquilo? Por isso que o nome é reducional, porque vai reduzir o número de cromossomos. Fechado nessa história, pessoal? Sim ou não? Entendido? Lembrem. Tranquilo. Mitose equacional, meiose reducional, porque reduz o número de cromossomos. Uma gera 4. Tranquilo? Vamos lá. Chegando aqui, só a meiose, ela já vai ter várias etapas. Não é simples como a mitose, que é só prófase, metáfase, anáfase, telófase, que é muito mais fácil de entender.
Aqui já tem já algumas subetapas dessas etapas aqui. Tranquilo? Então, vamos lá. Falando da meiose, que é reducional, né? Ela vai ser dividida em meiose 1 e meiose 2. Tá? Aqui vai acontecer a diminuição do número de cromossomos. Então, aqui que ela vai ser reducional. Na meiose 2, não, tá? Vai ser equacional. Por exemplo, se for 2N, vai gerar 2N. E aqui, se for 2N, né, tem que ser 2N, né? Vai gerar 4N. 4 haploides. Perfeito? Então, vamos lá. Meiose 1 tem as suas subetapas aqui, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Cada um com seu específico evento. E a meiose 2, já é equacional, que vai as suas subetapas, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Vamos lá entender. A prófase 1, pessoal, é a mais complicada porque tem várias subetapas aí, subetapas. Aqui é prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, ele não mostrou telófase 1, depois ele já vem aqui para meiose 2, né? Prófase 2, anáfase 2, telófase 2. E não mostrou a metáfase 2. Está meio esquisito assim. Vamos lá, pessoal. Vamos primeiro para a metáfase 1, prófase 1. O que acontece na prófase 1, pessoal, da meiose 1? Eu tenho que falar assim para vocês, né, conseguirem entender. Essa vai ser a fase mais longa e complexa, pessoal. Por que vai ser mais longa? Porque tem várias subetapas aí dentro dessa prófase 1. As fases são, lembrem, isso aí, infelizmente, vocês vão ter que memorizar, vão ter que lembrar, porque isso cai em vestibulares, isso cai nas minhas provas, mas minha prova é semana que vem, eu vou pensar seriamente se eu coloco esses termos assim para vocês, né, porque vocês têm outras disciplinas para estudar, é muito conteúdo, né? Mas vamos lá, bora lá. Com fé e força a gente consegue. Então, as fases são leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Aqui está mostrando mais ou menos como é que acontece, mas aqui já vai, no próximo slide, já mostra exatamente o que acontece em cada subetapa dessa, na prófase 1. Mas lembre, prófase 1 é onde tem mais fases, perfeito? Que são essas daqui que eu acabei de falar. Vamos lá, pessoal. Para a primeira, que é o leptóteno. O que acontece no leptóteno, pessoal? Formação dos cromossomos com duas cromátides irmãs. Só eles estão aqui, ó, como fitas, e começa a formar os cromossomos aqui. Olha aqui, está só mostrando no núcleo, né? Depois vai acontecer já o rompimento desse nucleolo. Lembrem que tem algumas coisas que são parecidas lá com a prófase normal na mitose. Vai acontecer novamente a quebra do núcleo, o rompimento da carioteca, etc. Mas aqui ele está mais ligado, está mais centrado no que acontece específico na prófase 1 do leptóteno. Então, acontece sim o rompimento do núcleo, etc., o desaparecimento da carioteca, mas aqui, específico do leptóteno, vai ser a formação dos cromossomos com duas cromátides irmãs, tá? Aí depois, aqui já no zigóteno, pode ver que o núcleo está desaparecendo aqui, ó. Pareamento das cromátides homólogas, tá? Então, eles começam a se parear aqui, ó. As cromátides, que são as partes do cromossomo, começam a se parear, ficar uma perto da outra, tá? A gente vai chamar de cromossomos bivalentes, tranquilo? Vai criando essa bivalência e essa duplinha. Fala assim, ó. Só lembrar. Zigóteno forma as duplinhas de cromátides, tá? Vamos aqui para o paquíteno. Já está aqui os cromossomos, suas duplinhas, aqui felizes, pares, etc., né? E já começa a acontecer aqui a condensação. Tá? É aqui, ó, no paquíteno. Perfeito? Lá na mitose acontece na prófase em geral, né? Porque a prófase na mitose não tem essas subetapas. Mas aqui, na prófase 1, tem as subetapas e a condensação dos cromossomos é no paquíteno. Perfeito? Que aí ele vai estar formando aqui, ó. Primeiro formou as duplinhas, depois formou essas tétrades aqui, tá? Que são a junção desses dois cromossomos aqui com suas cromátides específicas. E vai começar, pessoal, uma recombinação, tá? A gente vai entender daqui a pouco exatamente essa recombinação. Que eles vão chegar perto uma da outra e vão trocar informações genéticas. Isso é a recombinação. E aqui, já no diplóteno,
vai acontecer o crossing over. Então, por exemplo, se cair uma questão, em que fase da prófase 1, da meiose 1, acontece o crossing over, que são a troca de informações genéticas de um cromossomo para o outro, no diplóteno, tá? Então, fica aí, crossing over acontece onde? Diplóteno. Vai ocasionar, em função desse crossover, dessa troca de informação, os quiasmas, tá? São essas regiões aqui, ó, onde vai acontecer as trocas de informações genéticas, e depois troca de pedaços mesmo, de fato, tá? E realmente um cromossomo, por estar passando uma informação, ele quebra um pedacinho e passa para o outro. Certo? Vamos ver aqui. Porque exatamente agora ele está se aprofundando aqui, pessoal, nesse slide. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho aqui. Tem um tempinho ainda para explicar. Acho que eu vou conseguir fechar esse conteúdo direitinho. Vamos lá. Aqui no crossover, como ele está dizendo, né, gera um aumento na variabilidade. Né? Por quê? Porque há uma troca de informações. Um cromossomo passando suas informações genéticas para o outro. Então, evidentemente, que vai haver uma variabilidade aí. Né? Por exemplo, e na formação de um embrião, né, houve uma fecundação, os genes da mãe se juntam com o gene do pai, e evidentemente que há uma variabilidade genética aí. Ele está com as duas informações genéticas, né? O DNA do pai, o DNA da mãe, etc. Vamos lá. Então, está aqui os cromossomos, uns pareados, né? Cromossomos homólogos, são pareados, um do lado do outro, e eles ficam para depois realizar o quê? Esse quiasma, que vai ser, vão se colar aqui, ó, e vão começar a troca de material genético, e vão trocar pedaços, ó. Tá vendo? Aí, depois formam esses cromátides, os cromossomos recombinantes. Quando você ouvir esse termo recombinante, é por quê, pessoal? Porque aconteceu a troca dos pedaços. Esse daqui, por exemplo, está com informações genéticas do azul, e o azul está com informações genéticas, né, do... Que cor é essa? Cor de terra? Não sei. Mas desse cor de terra aí. Perfeito? Então, lembrem, quiasma é quando troca esses pedacinhos aí. Então, aqui vamos aqui para entender melhor. Permuta, recombinação, troca de fragmentos de DNA, né? Entre cromossomos homólogos. Então, vai acontecer essa permuta, vai acontecer essa recombinação, que é a troca, né? E a partir dessa troca, vai acontecer esses quiasmas, tá? A formação dos quiasmas. Só vai acontecer o quiasma, só vai formar o quiasma quando houver, né, um se juntar com o outro e começar a trocar pedacinho, informações genéticas, tá? Aí forma esse quiasma, que é exatamente um ponto de encontro aqui nesses dois cromossomos. Perfeito? E no final, né, o resultado é duas cromátides parentais, né? Duas cromátides já recombinadas aqui com cada informação. Deixa eu voltar nessa parte que talvez ficou um pouco confuso. Vamos lembrar aqui, ó. Primeiro, o que acontece? Dentro do crossing over, né, vai acontecer a primeira permuta ou recombinação, tá? Para depois acontecer o quiasma, que é o ponto de encontro deles. Então, permuta ou recombinação, quando eles vão trocar informações genéticas, vão trocar pedacinhos deles, dos cromossomos, tá? E depois vai formar o quiasma, que é esse ponto de encontro aqui, ó, entre as cromátides irmãs. Formou os quiasmas, aí a partir dessa formação de quiasmas, que eles conseguem trocar os pedaços, tá? Então, talvez fique um pouco confuso os termos, né, mas é só depois dos quiasmas que eles vão trocar. Começa aqui essa recombinação, se colam, começam a trocar os pedacinhos, formam os quiasmas, e depois que vem para formar o cromátido recombinante. Não sei se ficou claro para vocês isso daí. Tá? Cromátides parentais e cromátides recombinantes. Vamos aqui continuar na prófase 1, já na parte de acinese, que é a terminação dos quiasmas, né? Já estão os bichinhos lá com seus pedacinhos um do outro, né? Trocaram, fizeram troca-troca. Né? Completo desaparecimento do núcleo da carioteca, tem que lembrar disso também, que é porque é uma prófase, e é na prófase normal, tanto da mitose como na meiose, que acontece o desaparecimento do núcleo e da carioteca, da membrana nuclear. E os centríolos atingem os polos opostos da célula. Lembrem que na mitose acontece isso, os centríolos formam as fibras do fuso e vão para as regiões dos polos da célula. Aqui também vai acontecer isso, tá? Na prófase 1.
Estudem isso, hein, pessoal, que isso pode cair na prova de vocês. Vamos já para a metáfase 1, já são processos mais simples. O bicho pega na prófase 1, tá? Aí depois vai ficando mais simples já. Vamos lá, o que acontece aqui na metáfase 1, pessoal? Só lembrar, ó, aqui como a gente está em meiose 1, isso aqui é tudo reducional, ó. Uma célula diploide vai originar 4 haploides, tá? Então vamos lá. O que acontece na metáfase 1? Alinhamento dos cromossomos homólogos do educador da célula, na região central, ó. Os cromossomos ficam aqui, ó. Perfeito? Todos posicionados na região central. E, como eu disse, vai acontecer a divisão de uma célula diploide em 4 haploides. E vamos falar aqui da anáfase 1 e da telófase 1. Aí, aqui já na anáfase, o que vai acontecer? Ó, puxado pelas fibras do fuso a partir do centríolos que, como eu disse para vocês, né, que manda as fibras, né, para puxar esses cromossomos, para esses cromossomos irem para os polos opostos. Então, é aqui na anáfase 1. Ó. Migração dos cromossomos homólogos para os polos opostos. Venha para os polos. Fiquem distantes um do outro. Ok? Isso, claro, pessoal, evidente, para acontecer depois da divisão celular, tá? Eles só vão para os polos para acontecer depois da divisão do citoplasma. Depois, telófase 1, já acontece praticamente a mesma coisa que acontece lá na telófase da mitose, a descondensação dos cromossomos, perfeito? A carioteca se refaz, começa a aparecer de novo a membrana nuclear, começa a aparecer novamente o núcleo, e a célula vai se dividindo, tá? Perfeito? Formando 2 células filhas haploides. Aqui, ó. Vamos lá. Aí depois, pode ocorrer um intervalo entre a meiose reducional e a meiose equacional. A célula dá uma descansada, porque, né, trabalhou muito. Perfeito? E é meio parecido com a mitose, está dizendo aqui, né? Vamos lá agora para tomar uma aguinha. Não falei demais, exploração. Ixi, está quase acabando já. Pessoal, vamos agora para a meiose 2. Meiose 2, como eu falei para vocês, é uma fase muito parecida com a mitose, de forma geral, que é equacional, ela vai ser equacional também. Lembrem, na meiose 1, que é reducional, já na meiose 2, ela vai ser equacional que nem a mitose. Vamos lá, está aqui, meiose 2, prófase 2, que é a primeira, que é sempre a primeira de todas, tá? Prófase, sempre seguindo nesse sentido aí, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então está aqui, ó, célula bonitinha. Aí o que acontece? A carioteca se fragmenta. Acontece a mesma coisa que acontece em todas as prófases, tá? Acontece a fragmentação da carioteca. Os cromossomos iniciam sua condensação. Pessoal, vocês vão entender isso? É só lembrar. O que pega mesmo é aquela prófase 1, que tem aquelas subetapas, né? Ectótero, zigótono e assim, paquíteno. Mas, geralmente, acontece praticamente a mesma coisa nas prófases, na metáfase, na anáfase, com uma exceção de uma coisa ou outra, tá? O que pega mesmo é a prófase 1. Vamos lá. Então, prófase 2. A carioteca se fragmenta, os cromossomos iniciam novamente sua espiralização, que é um termo também que é usado muito. Eu prefiro condensação, até porque espiralização enrola a minha língua, né, mas é um termo também muito usado. Mas é a mesma coisa, tá? E se ligam as fibras do fuso. Então, acontece a condensação e começa, né, a ligação desses cromossomos com as fibras, para depois acontecer a migração deles para os polos opostos, tá? E, na metáfase 2, os cromossomos estão bem condensados, né? Acontece a mesma coisa lá na prófase, o máximo de condensação lá na metáfase da mitose, né? E aqui também, condensados ou espiralizados. E vão para a região equatorial, para a região central da célula. Perfeito? E aqui na anáfase 2, né, ocorre a bipartição dos centrômeros e as cromátides irmãs se separam. Né? O centrômero, pessoal, para vocês entenderem, é a região central do cromossomo, tá? Só para dizer aqui, ó. Então, vai haver a bipartição, eles vão se romper. E as cromátides se separam, puxadas pelas fibras do fuso para os polos opostos. Aí, aquele negócio que
você já sabe, eles ficam primeiro na região central, aqui na metáfise, depois, o centríolo, né, a partir das fibras do fuso, vai puxando as cromátides para as regiões opostas da célula, tá? Uma vai para cima, a outra vai para baixo, digamos assim. E já na telófase, acontece a mesma coisa que todas as telófases acontecem, tanto na telófase 1 da meiose, quanto na telófase da mitose. Vai acontecer novamente a reorganização do núcleo, perfeito? O núcleo vai se organizar novamente. Desespiralização ou descondensação dos cromossomos. Mesma coisa que acontece em todas as telófases. E a divisão do citoplasma, citocinese, que também acontece na maioria das telófases. Perfeito? Olha aqui, já formando aqui as duas. E aqui é só uma imagem para terminar, mostrando as etapas aqui da meiose. E temos 5 minutos apenas. Pessoal, deixa eu ver a carinha de vocês aqui, como é que vocês estão. Nossa última aula. Todo mundo está aqui, 49 alunos, chegaram depois, alguns, né? Pessoal, esse conteúdo para vocês. Foi tranquilo? Talvez alguns já tivessem visto, né? Acabei de descobrir que 1 mais 1 é 4. 1 mais 1 é 4? Na meiose é? 1 vai gerar 4, né? Eu acho que é fácil de entender essa parte. Já na mitose, 1 gera 2, né? Só que como a mitose é equacional, 1 diploide gera 2 diploides. E já na meiose, 1 diploide gera 4 haploides. Eu acho que eu tentei entender aqui o seu raciocínio, tá bom? Ok, pessoal, então vamos lá. Deixa eu conversar com vocês agora, tá quase terminando, mas vamos lá. O conteúdo para a prova, e eu vou colocar no grupo de vocês direitinho. Nós finalizamos, infelizmente, eu não vou conseguir corrigir a atividade, mas eu vou fazer, como eu vou fazer com a respiração e fermentação, eu vou fazer também com a divisão celular, que é a 9ª atividade, né? Essas duas eu não consegui corrigir com vocês. Mas, assim, eu tenho esse padrão de expor o conteúdo e depois corrigir, né, com vocês. O aprendizado eu acho que fica mais fixo, mas infelizmente eu não vou conseguir. Eu vou mandar a correção para vocês, eu vou corrigir primeiro a atividade, evidentemente. Por quê? Porque tem gente que não mandou as atividades, a 8ª e a 9ª quase ninguém mandou, poucos alunos. Se organizem aí, porque já está acabando o prazo também, né? Para 4ª fechou uma, a 8ª, e 6ª fecha a última. Então, corram para realizar essas atividades aí. Eu só vou, lógico, postar a correção lá no CLES, também pode ser no CLES mesmo, na semana que vem, tá? Para vocês irem para as provas já sabendo as respostas corretas. Tranquilo? E em relação ao conteúdo, não vou embora, que eu estou falando ainda. É que nem eu estou dentro de sala e não, aqui é diferente, porque eu dava aula no Brasília e eles saíam da minha sala, né? Eu que saio. No Carmelo, eu que saio, né? Então, vamos lá. Ou, por exemplo, no intervalo, querem sair logo, né? Mas o conteúdo, pessoal. Ácidos nucleicos, que é conteúdo, parece que não é conteúdo de segundo, mas é conteúdo de segundo, né? Depois a gente entrou já na parte de célula, de fato. Ok? Ácido, célula normal, que a gente viu todo, célula cariótica, procariótica. Depois de célula, viu o quê? Caramba! Agora minha cabeça ficou ruim, hein? Depois de célula, deixa eu ver aqui, só um instante, pessoal. Já vejo essa minha dúvida aqui que foi gerada. Sim, membrana plasmática. Depois de célula normal, veio o conteúdo de membrana plasmática, que vai cair, tá? Membrana plasmática e transporte de substâncias. Depois, estou pensando se eu coloco ou não, mas estudem, pelo menos aquele quadro que eu ainda vou fazer, aquele quadrinho comparativo entre respiração e fermentação. E por último, que foi o assunto de hoje, divisão celular. Tranquilo, pessoal? Então vamos ver aqui. Só um minuto para vocês se despedirem. Tem só 45 assinaturas. Vi que teve 49 estudantes. Então tem alguns que não assinaram. Só quem assinou já pode ir se despedindo. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Abraço para todo mundo. Uma mãozinha para vocês. Foi um prazer estar com o senhor, viu? Então a gente ainda vai se ver nos grupos, podem falar comigo no WhatsApp, né? Muito obrigado, Mariana, pelo prazer,
prazer foi meu de dar aula para vocês. Espero que eu consiga dar aula para vocês ano que vem, nos segundos anos, né? Mas isso não sou eu que decido. Quem decide é a direção, a coordenação pedagógica, etc. Mas também foi muito bom, eu gostei muito de dar aula para vocês, né? São boas turmas. Claro que a gente está passando por esse problema aí, mas eu gostei muito, abraço para todo mundo. Espero ver poucos alunos na recuperação, evidentemente, nas aulas de recuperação. Espero ver poucos alunos na aula de exame final. Se pudesse, não via ninguém na recuperação, exame final todo mundo aprovado, mas a gente sabe que as coisas não são assim. Tá bom? Fiquem com Deus, abraço para todo mundo. Qualquer coisa, eu estou disponível, tá? Para vocês perguntarem algo das atividades, etc., do conteúdo em si para a prova. Vocês têm meu contato, fiquem à vontade de falar comigo, tá? Não precisam ficar intimidados, não, constrangidos,